maior de todas as festas. Rodeio de Limeira 2018. De 6 a 15 de setembro, no Espaço Rodeio. 5 noites, 7 shows. Os maiores artistas do Brasil. Porque você pediu. Dia 6, a abertura da festa. Henrique e Juliano. Para na minha cama, até dizer que me ama, mais amor e menos drama. Dia 7, Maiara e Maraísa. Ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Dia 8, 2 shows. Henrique e Diego. Faz comigo mais uma vez, vai ser lá. E o baile do Denis. Bota o copo pro alto, vamos beber. Na segunda semana, dia 14, Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu dedo, ainda não me chame de E no dia 15, aniversário de Limeira, 2 shows. Gustavo Mioto. coração. Receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. E a Loki. Pra encerrar a festa, montaria em touros, prova dos 3 tambores, mega estrutura de som e luz, estacionamento para 7.000 veículos, completa praça de alimentação. Garanta seu ingresso antecipado com desconto, cartão em até 6 vezes sem juros, passaportes para todos os dias, pista, arena VIP, camarotes individuais, corporativos, empresariais, premium, VIP, Super Bull, vendas online, guicheweb.com.br. Informações no Facebook do Rodeio de Limeira ou pelo WhatsApp 999353077. Rodeio de Limeira 2018. A sua festa de 6 a 15 de setembro. Patrocínio Brahma, Volkswagen, Savenhago. Promoção exclusiva Educadora, a rádio oficial do Rodeio de Limeira. Começou o Baixa Tudo na Casas Bahia. Baixou o preço, baixou a parcela. Vá pra loja, negocie com o vendedor e garanta o melhor negócio. Se você tá querendo um fogão, aproveite porque baixou o preço. Tem fogão Consul 4 bocas de 749 e agora sai só 699. Isso mesmo, só 699 em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Não perca o Baixa Tudo. Baixe também um novo aplicativo da Casas Bahia e aproveite ofertas incríveis. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Educadora! Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Vamos falar de algo importante, o combate à dengue. Apesar da diminuição das chuvas nesta época do ano, ainda existe o risco do mosquito se proliferar e por isso os cuidados devem ser mantidos. É na água parada que ele se reproduz. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos, limpe as calhas, tampe bem as caixas d'água, guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia.
O crédito bancário para mais de 2.800.000 contribuintes, contemplados no terceiro lote de restituição do imposto de renda, foi feito nesta quarta-feira. A consulta foi aberta no último dia 8. O terceiro lote inclui restituições residuais de 2008 a 2017. Neste lote, o valor das restituições chega a 3 bilhões de reais. Desse total, 342 milhões de reais são destinados aos contribuintes com prioridade, como idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos e pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Então, 11 horas e 52 minutos, 11h52, nós estamos começando aqui pela Educadora o colóquio, porque o colóquio só tem na Educadora. E o colóquio é esta conversa, este diálogo, este debate mantido entre mim, este que vos fala, e este que está aqui ao meu lado, que é Caio Bortolã. Bom dia, Caio Bortolã. Bom dia, vô. Mas será possível? Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. Você vai onde, Caio, que você está falando que você vai? Esta é a minha vinheta, Onde vô. você vai? Vô, a minha vinheta aí, ó. Bom dia, com alegria. A minha vinheta, o ursinho, Olha, como você as tá flores. meigo. Tô achando que você tá meigo demais, sabia? As borboletas. Você tá pra lá, transcendendo o cainho. Elas não têm movimento? Cainho, paz e amor. Elas não têm movimento? Elas não batem as asas? Elas ficam paradas. As borboletas ficam paradas. Mas, vô, bom dia. Estamos, avô e neto, de azul hoje. Vários tons de azul, né? Tem aquele sucesso da literatura transformado em blockbuster. Sucesso no cinema. 50 tons de cinza. Nós estamos aqui em pelo menos 3 tons de azul, né? A sua jaqueta, num tom mais escuro. A sua camisa num tom mais escuro e a minha camisa num tom mais claro. Sim. Ô, vô, vamos fazer um palpitão? Hoje? Isso não vai terminar bem. Vô Ivan. Isso não vai terminar bem. Eu posso perder a minha cabeça. Caio. De repente, posso perder a minha cabeça aqui. Mas sim, nós podemos, sim. agora sim, a vinheta Bom Dia. Olha que meigo. Do colóquio. Cabe uma explicação. No período pré-eleitoral, o colóquio usará essa vinheta de vídeo. Para você que nos ouve e vê, estamos ao vivo no portal educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis da Educadora no Facebook e também no YouTube. Você que nos ouve e vê o rádio com imagem, vê esta imagem de um belo ursinho sentado em meio a flores e a borboletas que batem asa com o nosso bom dia. Vô, vamos fazer. Corta pra cá, Thiago, por favor.
Vamos fazer o coraçãozinho para nossa audiência, vô? Vô. Como é que é o negócio? Vamos fazer o coraçãozinho para nossa audiência. Coraçãozinho? Claro. É assim que faz coraçãozinho? Tem assim? um outro sinal que você não pode fazer. Mas para a nossa audiência, o nosso coração, meu todo Deus o do céu. nosso amor, eu tô achando que isso tá meio... os tá nossos meio demais. desejos de um dia muito feliz, uma quarta-feira muito feliz. E até nós poderíamos fazer a enquete se você... Afinal, o Ivan, dá para um bom vô ou não? A gente pode começar, inclusive, uma enquete local com os nossos colegas Tiago e Gustavo. O Ivan, dá para um bom vô, Tiago? Dá para um bom vô. O Gustavo, o Ivan dá para um bom vô? Com certeza. A Shirley tá dizendo aqui, dá para um bom vô. O Dito tá dizendo, dá sim. O Edson Figueira, deixa o seu bom dia. A Simone tá dizendo também, bom dia. Claro que o Ivan dá para um bom avô. Tá vendo? Fui certeiro mais uma vez. Eu não vou falar nada aqui, eu vou ficar quieto. Hoje acho que não vai ter colóquio, viu, Caio Bortolã? Porque não vai ter... Mas não tem nenhuma da designação minha parte. mais carinhosa do que avô, né? Mas eu não sou avô. Mãe. Eu não sou avô. Ainda. Eu tenho potencial, como disse um amigo outro dia, você tem potencial para ser, tenho. Tenho potencial para ser, mas não sou. Mãe é o que há no mundo de mais importante, né? Agora, a avó é mãe com açúcar. Avô, portanto, é pai com açúcar. Portanto, é um elogio que eu acabo de fazer ao meu colega aqui tá de bom. bancada. Muito obrigado, Caio. Você foi no sentido de fazer um elogio, nesse tom. É o vô canhoto. Nesse tom que eu dou para um bom avô. Se foi um elogio, eu vou entender assim. Fabiano então. Burger. E o Wilson Bardini, ele não poderia faltar. O Wilson Bardini já deve estar aí também. Tá dizendo que o Ivan dá para um excelente avô. E o Wilson Bardini já deu para avô, já, né? Já deu. Wilson Bardini. Já deu para avô, aliás, e duas belas netinhas, você falou ontem. Duas lindas gêmeas. Netinhas. Então. Lindas. Ivan. Sim, senhor. Quem nos ouve ver, vou pegar nas mãos aqui, os copos da educadora, da torcida educadora. Sabe por quê? Tem o branco e tem o azul. Sabe por quê? Porque hoje, Ivan, tem Inter de Limeira e 15 de Piracicaba, como você acabou de citar na Voz do Povo, clássico regional. Sim. E hoje tem também jogos importantes envolvendo os grandes de São Paulo, não é? O Corinthians joga a sua classificação contra a Chapecoense, o Palmeiras também joga hoje contra o Bahia. E o São Paulo também joga hoje pela Sul-Americana, fora do Brasil. Vamos fazer um palpitão aqui no nosso colóquio? Fazer um palpitão, é? Um palpitão? Podemos fazer. Fica bom o palpitão. Vamos lá. Hoje tem um amistoso internacional, Barcelona e Boca Juniors. Que belo jogo, hein? Olha só, rapaz. Barcelona e Boca, pelo troféu Juan Gamper. Vai ser na Argentina ou vai ser na Catalunha? Por que vai ser lá em Barcelona? Por que o Boca vai participar do troféu Juan Gamper? Eu lembro do Palmeiras, que participava daquele troféu Ramon de Carranza. Palmeiras sempre, todo ano, ia participar do Ramon de Carranza. O São Paulo ganhou Ramon de Carranza, ganhou Tereza Herrera. O Corinthians ganhou Ramon de Carranza. O Palmeiras, eu imagino que deva ter ganhado também. Deve ter ganhado vários. Ramon de Carranza. Deve ter ganhado vários, porque ele ia todo ano participar daquele torneio. O Santos provavelmente deva ter ganhado também. Agora, né? como é que o Santos participou de vários outros, né? Fazia amistosa mundo afora. Agora, como é que o Boca, no meio de uma temporada como essa aqui, que nós estamos com Copa Libertadores, com Copa Sul-Americana, com tudo isso, Campeonato Argentino rolando, Campeonato Brasileiro rolando aqui, como é que o Boca consegue espaço para ir jogar, participar do troféu Juan Gamper? Eu não faço a menor ideia. Os clubes brasileiros não conseguem. Eu vou pelo caminho mais lógico. Talvez o Boca tenha negociado algum jogador com o Barcelona e por isso vai fazer um amistoso.
com o Barcelona. Vai participar do troféu Juan Gamper, vai fazer mais de um jogo lá. Tá bem, mas quando um time brasileiro vai fazer um amistoso internacional, é usual que essa partida valha, ainda que amistosa, um troféu. Por exemplo, a Chapecoense jogou recentemente com o Barcelona, valendo um troféu. Em função, claro, da tragédia que envolveu a Chapecoense com a queda do avião, a morte dos atletas, da comissão técnica, da imprensa, não é? Dos representantes da imprensa presentes ao voo. Eu Imagino sempre achei que os clubes brasileiros deveriam adaptar o seu calendário ao futebol europeu justamente para isso, para poder participar da intertemporada do futebol europeu, para poder disputar jogos com esses times lá na Europa, como era no passado, né, que nós estamos falando aqui, né? Sempre achei. Para ajustar os calendários, provavelmente os regionais tenham que acabar, não é, Ivan? Ou pelo menos os grandes deixariam de participar dos regionais. Será? Não dava para participar de numa determinada etapa, na final, por exemplo? Bom, nos Estados Unidos, Ivan, há esportes de competição de alto nível que não são tão populares aqui no Brasil. Futebol americano, beisebol, hóquei, além do basquete, da Liga NBA e também do soccer, que é o nosso futebol. Com uma exceção ou outra, quando termina o campeonato da NBA, por exemplo, é que começa o campeonato da NFL. Os esportes americanos, eles não disputam finais. Não há uma final do hóquei ao mesmo tempo que há finais do basquete, por exemplo. Não há finais do basquete ao mesmo tempo que há finais do futebol americano. A NBA termina em julho, no meio do ano. Cada um tem a sua temporada? Cada um tem a sua temporada e as finais são ajustadas para não acontecerem concomitantemente. Então, a final da NBA é em junho, julho, a final do futebol americano é em fevereiro. Por exemplo. Lógico, né? Não há choques. Me parece lógico. Não há choques. Então. Mas nos Estados Unidos, os esportes disputam a preferência do torcedor. Então tem aquela turma, e os Estados Unidos são um país maior do que o Brasil, tem aquela turma que é do futebol americano, tem aquela turma que é do hóquei, tem aquela turma que é do basquete, tem aquela turma que é do beisebol, e tem, sobretudo, a população latina, porque há muitos latinos, e há latinos que tiveram filhos, que nasceram nos Estados Unidos, consome soccer, que é o nosso futebol, que é Major League Soccer, que não é um futebol de tanta qualidade, mas que é um futebol, uma liga muito rica, porque nos Estados Unidos tem dinheiro de sobra para fazer qualquer liga de qualquer modalidade esportiva. Aqui no Brasil, Ivan, os campeonatos acontecem de maneira encavalada. E aqui no Brasil não há essa divisão, como há nos Estados Unidos. 20 e tantos por cento da população preferem o futebol americano. 20% da população preferem o beisebol. 18% da população preferem o basquete. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, 85%, 90% da população prefere o futebol. O futebol jogado com o pé. Diferentemente do futebol americano, que é jogado com os pés e com as mãos. Por isso é que há competições com finais, inclusive, se não conflitantes, porque não dá para fazer finais no mesmo dia, mas subsequentes. Você observa que hoje o Palmeiras joga pela Copa do Brasil, o Corinthians joga pela Copa do Brasil, o São Paulo está jogando, são partidas eliminatórias pela Copa Sul-Americana. Amanhã, se não me engano, joga o Santos. O Santos joga hoje. Joga hoje por que competição? Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil também. Então, tudo acontecendo no mesmo dia. Agora, tem as ligas lá do futebol nordestino. Os times do Nordeste disputam um campeonato paralelo, que o Brasil também é muito grande. E nós estamos com Santos, quando a nossa Corinthians, Palmeiras, disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O futebol da Europa... Isso não tem lógica. O futebol da Europa, a temporada europeia, está no meio. Porque lá eles têm um problema do inverno, né? O inverno na Europa é muito mais rigoroso do que o inverno aqui no Brasil. Não neva. Eles jogam praticamente no dia do Natal. Mas eu digo da gente adaptar o nosso calendário ao calendário europeu para que os clubes brasileiros possam voltar a frequentar os gramados europeus. Tudo bem, só que aí a temporada no Brasil... Nesse sentido, porque é lá que está o dinheiro do futebol.
a temporada no Brasil tem de começar no meio do ano. É uma questão de adaptar. A Premier League, que é o campeonato inglês, começou final de semana passado. Então aí nós vamos ter que nos acostumar a nossa temporada começar em agosto e terminar em agosto, por exemplo. E as férias dos jogadores de futebol não vão coincidir com o verão aqui no Brasil. O nosso verão é dezembro, janeiro e fevereiro. Ou seja, Ivan, você tá viajando na maionese, Ivan. Eu acho que eu tô. É uma confabulação. Aqui nesse Brasilzão, quem tem um pouquinho de bom senso, quem tem um pouquinho de lógica, de raciocínio lógico, viaja na maionese. Aqui não pode ter lógica, aqui tem que ser da pá virada. Tá todo mundo louco nesse Brasilzão de Deus. Tudo é do contra aqui. Tem um amigo aqui, o ouvinte, o Carlos Eduardo da Boa Vista, dizendo que o aplicativo para a internet educadora dá um erro e fecha e desliga a transmissão a cada par de minutos. Tem como corrigir isso? Bom, Carlos, nós vamos verificar se o problema é conosco ou se é um problema com o seu celular ou com a sua rede. Eu vou pedir a sua gentileza de desligar e ligar o aparelho, ou então de desinstalar e instalar novamente o aplicativo. E aí, se os problemas persistirem, você nos informa, nós também vamos checar aqui para ver o que está havendo. Muito bem. A Vitória está fazendo aqui, Vitória Grupo, lá do Degan, está mandando uma mensagem aqui para a gente no WhatsApp da educadora, dizendo que ontem começou, não é debate, na Record começou aqui uma espécie de sabatina com os candidatos. Ontem foi Bolsonaro, se eu não estiver enganado. Ela tá fazendo... Ou Bolsonaro foi na segunda. Não, ela está dizendo que ontem foi Bolsonaro. Ontem foi o Bolsonaro, isso mesmo. Será que o Bolsonaro explicou o caso da Val? Da assessora dele? Eu li qualquer coisa a respeito disso aí na imprensa. Ele disse que a moça não trabalha mais, foi demitida. Não, agora ela foi demitida, mas na verdade em Brasília ela nunca trabalhou. Ela recebia, repassava o salário para o marido e o marido cuida de uma das casas do Bolsonaro em Angra dos Reis. É bom ser deputado, hein, Ivan? Com salário de Deve deputado... Deve ser, né? Eu não faço ideia. Ele tem casas em Angra dos Reis. Deve ser. Mas ele é da reserva do Exército. Muito bem, vou citar um exemplo. O último prefeito de Limeira, Paulo Radiche, também era funcionário público. É delegado de polícia. Quando ele assumiu o cargo de delegado, ele não somou os salários. Não pode, a lei não permite. O Paulo Radiche tinha o salário de delegado e passou a ter um salário de prefeito. Teve que abrir mão de um deles. A lei permite que você escolha o maior. Porque você pode dizer, não, Bolsonaro tem o salário de deputado e tem também o salário... Quando a gente fala militar da reserva, na verdade nós estamos falando do militar aposentado, né? Ele está na reserva porque ele pode ser chamado em caso, por exemplo, de uma guerra. É isso, não é? Então ele está... O termo técnico na reserva quer dizer o seguinte, ele se aposentou, ele trabalhou no Exército por um período X, se aposentou e pode ser chamado a voltar às suas atividades caso o Brasil entre em guerra, por exemplo. Tanto que em São Paulo tem o CPOR, que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, coisa que o valha. Centro, ou se não for centro, alguma outra, o C, não sei exatamente o que significa. Bom, de todo modo, Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. De todo modo, o Bolsonaro foi afastado do Exército porque havia uma investigação em cima dele, pelo fato dele, Bolsonaro, ter proposto um ataque à bomba no momento em que ele lutava por melhores condições de salário, melhores condições de trabalho e salário mais alto no Exército. O que o Exército brasileiro fez? Encostou o Bolsonaro. Então, ele está na reserva como capitão da reserva. Muito bem, virou vereador, depois virou deputado. E tem casas em Angra dos Reis. E Angra dos Reis é talvez o destino mais caro do estado do Rio de Janeiro. Então, ser deputado é bom, né, Ivan? Deve ser. Ser deputado é bom. Acredito que seja, né? Porque deputado consegue comprar casas em Angra dos Reis, o destino mais caro do Rio de Janeiro, então ser deputado é bom. E numa dessas casas, a Val mora nessa região de Angra dos Reis, a Val, assessora do Bolsonaro, que só ontem, depois, ou anteontem, depois que a imprensa descobriu, aliás, foi uma matéria da Folha de São Paulo, depois que a imprensa descobriu
que a Val recebia de todos nós, porque nós é que pagamos os salários dos assessores parlamentares em qualquer esfera, é o povo que paga, ela repassava o próprio salário ao que consta para o marido. E sabe o que fazia o marido dela, Ivan? Sabe o que fazia o marido da Val? Cuidava dos cachorros do Bolsonaro. Então, nós, contribuintes, pagávamos para que alguém cuidasse dos cachorros do Bolsonaro, candidato que aparece como bastião da moralidade. Na entrevista da Record, ele explicou? Eu não sei porque eu não assisti a sabatina Eu da também não vi Record. a sabatina da Record. Eu não tenho ideia, mas certamente esta é uma das perguntas, né, que se faria ao senhor candidato, né? Essa é uma das perguntas, porque esta é uma coisa que ele tem que explicar e explicar bem para o público eleitor, né? Sim. É isso, tem que se explicar isso, porque quem vai votar nele precisa ter certeza de que está votando numa pessoa que preza pela ética, pela moralidade, pela lisura, né? Então essa é uma coisa que precisa ser explicada. Pô, como é que é isso? Você tinha uma pessoa Não, e faz que era o bancada... e faz o que fala, não é, Ivan? E Sim, pratica o que sim, fala. exatamente. Fundamental que isso fique claro, né? Então, prega ética, prega moralidade, Tem que ser ético, aponta né? o dedo para os outros, dizendo aquele lá não é ético, aquele lá é corrupto, aquele lá e faz a mesma coisa. E tem ou coisa uma assessora semelhante, que né? recebe sem trabalhar, que vende açaí em Angra dos Reis e que repassa o salário para o marido cuidar dos cachorros do Bolsonaro, mas quem paga o salário do cuidador dos cachorros do Bolsonaro é um funcionário público federal? Ora, tem de explicar. Tem de explicar. Sim, sem dúvida, tem que explicar, né? Embora, e essa coisa é meio que comum, infelizmente, viu? Esse tipo de comportamento é meio que comum na política brasileira. Aqui em Limeira houve um processo, vereadores uma vez foram parar na justiça, foram condenados na justiça, denunciados pelo Ministério Público e condenados na justiça porque faziam isso, essa mesma prática do Bolsonaro, igualzinho. Essa mesma prática do Bolsonaro. Tinham nomeadas pessoas como assessores em seus gabinetes na Câmara, mas essas pessoas não prestavam serviço no gabinete na Câmara. Vou citar 2 exemplos. Um vereador aqui em Limeira perdeu o mandato porque espelhou uma nota no Sucão, aqui na Via Anhanguera, no valor de R$24. Foi cassado, E aí você me pergunta, mais um ato de corrupção no valor de R$24 é um ato de corrupção que deva ser investigado e que mereça punição? Porque cada centavo do contribuinte deve ser cuidado com o mesmo respeito. Corrupto não é só quem corrompe porque desviou milhões. Corrupto é aquele que faz um pequeno desvio de poucos reais ou até de centavos, numa situação extrema, evidentemente. Corrupto é corrupto em qualquer situação. E houve um caso aqui em Limeira de uma denúncia de um vereador. Essa denúncia, eu não sei se ela resultou em alguma coisa, mas que teria usado funcionários da Câmara para fazer uma mudança na sua casa. Ele mudou de casa, eu não sei se isso de fato aconteceu. Isso não foi para frente, não prosperou. Usado funcionários da Câmara Municipal para ajudá-lo a transportar a cama, o armário, criado mudo, roupas, objetos pessoais. Isso não evoluiu. Mas também não pode. Também não pode. Esse vereador, sobretudo no horário de serviço, né? Confirmou isso, que realmente usou os funcionários da Câmara para uma mudança. Parece que ele teria deixado a mulher, uma coisa assim, se separado da mulher, estava tirando suas coisas da casa dele, e foram funcionários da Câmara que o ajudaram a fazer a mudança. Porém, ele disse só que isso foi fora do horário de serviço. Não foi durante o horário de expediente, eles se prestaram a me ajudar por coleguinhas, por amizade, com uma relação de amizade, e passou batido, ficou por isso mesmo. O que eu estou falando aqui foram casos comprovados. O Ministério Público denunciou, a Justiça condenou vereadores que tinham pessoas nomeadas para o gabinete e que, na verdade, trabalhavam em outro lugar. Não eram assessores, coisa nenhuma.
Não eram assessores, coisa nenhuma. Eles estavam nomeados É no o tal gabinete, do funcionário mas não fantasma, prestavam. né? Funcionário fantasma, exatamente. Que só aparece para receber salário. Não prestavam serviço, não. Não se sabe por quê. Se essas pessoas trabalhavam para o vereador na época de campanha, se eram cabos eleitorais que trabalhavam na época da campanha e agora estavam recebendo dinheiro público sem trabalhar, a paga do vereador seria dessa forma, ou se, na verdade, elas estavam nomeadas para que houvesse o repasse do dinheiro para o vereador. Eu não sei exatamente dizer isso ficou comprovado na denúncia, ficou comprovado no... mas que eles foram condenados, infelizmente, são práticas que há na política. E não é só em Câmara Municipal, não é só no Congresso. Em todas as esferas há. O presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, houve uma denúncia, é que o caso foi abafado, passado para lá, mas houve uma denúncia de que ele tinha uma filha nomeada como funcionária, a filha dele nomeada como funcionária fantasma no gabinete de um senador da República. A imprensa denunciou, a menina foi exonerada, a moça, né, senhora, já acho, foi exonerada e morreu o assunto, que não deu nada. Pensei que você fosse falar do caso do filho fora do casamento. Da filha. Não, eu pensei que você fosse falar de outro caso, do filho fora do casamento, que recebia uma pensão paga por uma, salvo engano, eu não sei se uma empreiteira, mas uma empresa que à época cuidava dos free shoppings. A mãe do rapaz dos fez essa denúncia no Brasil. Fez essa denúncia da empresa Debt Free. Depois retirou. Ela fez essa denúncia, depois retirou. E há denúncias também contra o outro filho, o filho legítimo. Aí, filho legítimo do Fernando Henrique Cardoso, que estaria envolvido naquele caso da Braskem, mas também ninguém foi atrás de apurar isso. Não interessa a cor partidária, se é vermelho, azul, amarelo ou roxo. Não interessa quem é o político. E não interessa o montante. Qualquer ato de corrupção tem a mesma gravidade. Hoje, por exemplo, o Lula vai tentar registrar, o PT vai tentar registrar a candidatura do Lula. O PT continua insistindo no Lula candidato a presidente do Brasil. O PT não deve conseguir êxito no registro da candidatura do Lula. O ministro Luiz Fux já falou a respeito disso. O Lula é condenado em segunda instância, é ficha suja, além de tudo está preso, está cumprindo a sua condenação. Quando a gente fala do Lula, Ivan, nós nos lembramos de alguns escândalos de corrupção, eu vou citar só dois, o Mensalão e o Petrolão, de montantes exorbitantes, de montantes sem precedentes no nosso país, na nossa história contemporânea. Quando a gente cita o caso do Bolsonaro, nós estamos falando de um político, né? O Bolsonaro não é o novo, ele não é novo na política, pelo contrário, ele é velho na política. Bolsonaro tem 30 anos de política. Então ele é tão político quanto Geraldo Alckmin, tão político quanto Ciro Gomes, tão político quanto o Cabo Daciolo, que até de partido comunista já foi, tão político quanto a Marina Silva, tão político quanto os seus demais concorrentes à presidência do Brasil. Não há nenhuma diferença dele com relação a Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Marina, Daciolo, Álvaro Dias, e me esqueci dos outros nomes que são candidatos à presidência do Brasil, há muitos. José Maria Imael é candidato. Tem aquele José Amoedo. José Amoedo é de fora da política. O José Amoedo, que eu estava vendo o patrimônio dele, é de 480 quase milhões. R$500 bilhão de reais. 480 milhões de reais. Rapaz do céu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, à exceção do Amoedo, e me parece que tem uma outra candidata de um partido de extrema esquerda, Vera Lúcia, é o nome dela, PSTU, se eu não estiver enganado, todos os demais têm carreira na política, inclusive o senhor Bolsonaro. O senhor Bolsonaro é político há 30 anos, então ele não é o novo na política, ele é um político com 30 anos de vida pública, hoje candidato à presidência do Brasil, que tem de explicar o caso da Val. Como todos os demais, tem de explicar também os casos de corrupção, as denúncias, comprovadas ou não, que tem contra si. Não é uma entidade paralela, não é alguém com superpoderes, não é alguém diferente de ninguém na política, aliás, é alguém muito parecido com o que tem por aí, que tem de explicar o caso da Val. Tem de explicar o caso da Val. Eu acho que deveria. Como os outros têm de explicar também. Os escândalos que carregam. Todos têm de explicar. Afinal de contas, nós vamos daqui a poucos dias escolher
um novo presidente ou uma nova presidente do Brasil em primeiro ou em segundo turno. Então, todos têm de explicar os escândalos que carregam, independente dos montantes, independente de ser um escândalo de bilhões ou de ser um escândalo de milhares de reais. Os escândalos têm de ser explicados por quem pede o nosso voto, seja vermelho, azul, amarelo ou roxo. Concordo com Vossa Senhoria. Porque vão dizer os bolsominions que, mas ela ganhava R$2.000 por mês. Que gravidade tem nisso? É grave, é tão grave, é corrupção da mesma forma que no Petrolão e que no Mensalão. Com montantes diferentes, mas é ilegal do mesmo jeito. Então tem de ser apurado. Concordo com você. Em todas as situações, a transparência, a moralidade e a ética devem prevalecer desde um salarinho desse tamanhinho, desde um negocinho, um valorzinho qualquer. O que é público, não se pode pôr a mão e pronto, acabou. Não é isso? Até porque os escândalos do PT remontam, eu não estou defendendo, todo mundo sabe que eu não sou de esquerda, eu não sou petista, eu não voto no PT. Mas os escândalos, aliás, eu pedi Lula na cadeia. Aliás, eu peço para que o Lula continue lá. Mas os escândalos do PT remontam a um senhor que foi presidente da República do Brasil 2 vezes. E a um partido que foi esteve 4 vezes na presidência da República do Brasil. Os escândalos do Bolsonaro são menores, por óbvio. Ele só foi deputado, foi vereador e deputado. Mas são escândalos também. Não existe graduação de escândalo. Escândalo é escândalo, com montantes maiores ou menores. Mas atos ilícitos são ilícitos. Senão fica aquela coisa, né, Ivan? Tem o corrupto menos corrupto e o corrupto mais corrupto. Não, corrupto só tem uma classificação. Corrupto é corrupto. Eu não falei aqui que nós chegamos a um ponto em que está havendo um nível mesmo de corrupto, né? O depoimento, não sei se você viu, o depoimento lá do Sérgio, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, você falou disso ontem. Falei ontem aqui isso, ele dizendo, olha, o dinheiro aí é o seguinte, é caixa 2, eu não peguei o dinheiro não, eu não pus dinheiro no bolso não. Quer dizer, um corrupto honesto, né? Eu não pus no bolso esse dinheiro, hein? Esse dinheiro foi para caixa 2 de campanha política. Ou então a explicação do Bolsonaro. Esse dinheiro para mim. Eu recebi na minha conta pessoal o dinheiro da JBS, mas logo repassei ao partido. E o partido repassou para ele. Repassou para mim. Minha gente, há que se prestar atenção, porque nós vivemos, lamentavelmente, em termos éticos e morais, um momento delicado, talvez o pior da nossa história. Não que nós tenhamos vivido em algum momento a calmaria na questão ética e moral, sobretudo no que se refere à classe política. Acho que nós nunca vivemos. Aqui em Limeira nós tivemos um caso mais agudo, que foi a cassação de um prefeito, que foi a nossa Lava Jato. A investigação do Ministério Público, auxiliado pelo GAECO, a atuação firme do Judiciário, das polícias, da Polícia Federal, que resultou na cassação da Câmara Municipal à época, da imprensa, que resultou na cassação de um prefeito. Foi um momento agudo e triste da nossa história. O Brasil vive situações semelhantes há mais tempo e com mais frequência. É por isso que a gente tem de prestar atenção. Porque se nós temos a arma do bom sentido, não a arma de fogo, nós temos a arma do voto, nós temos de votar de maneira consciente, ou pelo menos tentar. A gente pode até errar, mas sem a intenção de errar. Vamos mudar de assunto, né, vô? Claro, devemos mudar de assunto também, não ficar num assunto só, né? Fazer o palpitão, Inter e 15 de Piracicaba? Inter e 15 de Piracicaba? Valendo esse copo que eu seguro na minha mão, você que não tá vendo, eu vou descrever, é um copo branco com o logotipo verde da Educadora e atrás hashtag vem nessa onda, que mais do que o slogan é um conceito, é algo que nós praticamos todos os dias, tem o tema que você ouve na programação, tem a hashtag vem nessa onda, vem pro colóquio, vem pra Educadora. Quem, a partir de agora, curtir, compartilhar e der o seu palpite pro jogo de hoje à noite, Inter e 15 com transmissão da Educadora, vai concorrer no programa de amanhã, porque o jogo é hoje à noite, a este copo que eu tô segurando. Quanto que vai ser o jogo? O Leão vai ganhar, vai empatar ou vai perder hoje à noite para
o 15 de Piracicaba? Ô, vô, acorda, vô. Acorda, vô. Eu tô acordado, tô bem acordado. Eu tô lendo uma nota aqui que foi enviada pelo vereador. Você citou o caso de um vereador da nota fiscal? Você falou o nome do vereador? Não. Você falou o nome do Não vereador? citei. Você só citou Citei o caso. que teve um vereador Sim. que foi cassado. Foi cassado. Por conta de uma nota Espelhada. alterada lá do Sucão. Do Sucão. O vereador tá mandando uma... Eu sei, ele é nosso ouvinte. Eu sei. Você sabe que ele é nosso ouvinte, Sei. né? Ele não mora mais em Limeira, mas ele é nosso ouvinte. Ele é nosso ouvinte. Então ele tá mandando um texto aqui que eu estava tentando ler sobre esse caso. Mas nós podemos fazer o seguinte, esse vereador é nosso ouvinte, quando ele vier a Limeira, ele vem ao programa e ele dá a sua versão. Porque o texto é muito grande, né? Por isso que eu estava tentando ler o texto aqui, quando fui interrompido por Vossa Excelência. É porque nós estamos ao vivo, viu? Eu estava tentando ler o texto que ele mandou aqui sobre esse. Tem um texto mais antigo aqui. Hoje, até não é. Não, o texto é curto. O texto é até curto. É só esse espaço aqui. Quando ele vier a Limeira, ele vem tomar um café conosco, como inclusive nós já havíamos combinado que ele viria, e aí nós o entrevistamos aqui e ele fala desse assunto. Se quiser falar desse assunto também. Tá certo. Eu tomei o cuidado de não citar o nome exatamente para não ter que ficar me explicando. Foi algo, eu também. Né, que já aconteceu. Eu também, quando falei do A Câmara fez o julgamento dela, que é o julgamento político, ele perdeu o mandato por também, conta quando de falei, uma nota espelhada do Sucão. Eu também, quando falei aqui de casos aqui da Câmara, de vereadores que tiveram esse tipo de problema, de gente nomeada no gabinete, mas que não atuava no gabinete, que era uma coisa meio obscura, eu também tomei o cuidado de não dizer o nome, porque não teve um só. Foi mais de um. E eu lembro do nome de um, não lembro do nome do outro. Então, para não citar um e não citar o outro, deixamos sem citar nome. Contamos o milagre, mas não dizemos quem é o santo, certo? Apesar de ser um fato público. Sim, E nesse caso, uma história. E no caso que eu estava falando aqui, houve condenação. No caso que você falou aí, eu não sei se foi... Houve a cassação. Houve a cassação. Da nota espelhada? Houve a cassação. Houve a perda de mandato. Mas eu não sei se na justiça a coisa se comprovou, como é que ficou a coisa na porque justiça. há tribunais, há o tribunal político e há o tribunal na justiça, efetivamente, dos juízes, não é? Eu realmente não sei como é que esse caso se desenrolou. Eu falei da cassação, simplesmente. Falei da cassação. Nada além disso. Mas quando ele vier a Limeira, você quer ler o que ele escreveu aí? Não, eu acho que você, do jeito que você falou aí, tá bom. Quando ele vier para Limeira, esse nosso amigo ouvinte, que é ex-vereador aqui da nossa cidade... Que não mora mais aqui. Que não está mais aqui em Limeira. Mas... E que será uma entrevista muito interessante, porque sempre foi. Foi um vereador muito combativo. E bom com as palavras. Muito combativo. Articulado. Muito combativo. Eu assisti algumas sessões da Câmara Municipal, na época em que ele era vereador, em que ele atuou, e ele era realmente muito combativo. Havia grandes embates entre ele e... E o Pilon? Não, entre ele e a falecida Elza Tanque. Elza Tanque. Travaram grandes embates na Câmara Municipal. Saudade eu assisti vários desses embates. Então, se ele quiser depois falar sobre isso aqui no programa, eu acho melhor assim. É assim que nós fazemos. Eu acho melhor assim, né? Aí um amigo manda aqui uma mensagem. Quem que tá mandando aqui? O Mauro tá mandando uma mensagem. Ivan, estou aqui ligado, curtindo vocês. Deixa eu ver. Não é o Mauro. O Mauro tá ligado aqui. Como é que é? Batendo peteca? Mas na verdade quem tá mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver quem é. Ricardo Cruz. Ricardo Alves, de Salvador, na Bahia. Um exemplo de imoralidade. Um funcionário receber auxílio moradia tendo casa própria em suas funções de trabalho. Como uma pessoa teria moral para julgar a outra? Pois é, nós temos muita coisa para consertar nesse país. Muita coisa para consertar. Essa é uma delas, por exemplo, que precisa ser resolvida, né? Mas o Ciro falou ontem um negócio, o Ciro Gomes, candidato enquanto a gente está falando, continue dando seus palpites no Facebook da Educadora. A transmissão ao vivo do programa é curtir, comentar e compartilhar, e coloque o seu palpite. Tem aqui 2-1 para Inter, 1-0 para Inter, 1-1, 1-0 para Inter. Vá palpitando para concorrer ao copo da torcida educadora. O Ciro falou ontem um negócio interessante. Ele disse, olha, a questão
da Previdência Social, da reforma na Previdência que precisa ser feita, e da reforma, porque ela falou, mas tem um problema aí, que é o salário de juízes, salário de promotores, né? Como é que a gente resolve isso? Porque deputado não vai votar contra juiz, deputado não vai votar contra senador. A gente teria que, contra juiz, contra promotor, a gente teria que fazer uma espécie de um referendo, alguma coisa assim, e é verdade o que ele falou. Porque imagine essa questão dos 16, aumento do 16,3% proposto pela STF agora, caindo no Congresso. O deputado vai votar contra juiz, o deputado vai votar contra promotor? Não vai. O que ele falou ontem é uma verdade. Sim. Isso pode gerar, né? Exatamente. Porque nós estamos falando do teto do funcionalismo público. Sim. Mas eu acho que o salário do juiz, o salário do promotor, é de longe, muito longe, o menor problema que nós temos no Brasil. 12:30. O Paulo Gachê mandou 3-1 pro 15. O Paulo Gachê é galista, é por isso. 3-1 pro 15. Pô, sendo galista, ele tem que torcer pelo Galo, não contra a Inter, né? Não, mas ele torce contra a Inter. Ele torce contra a Inter, tá bom. O outro galista aqui, pelo jeito, né? O Paulo Roberto. A Inter de Limeira vai perder por 3-1 fora o baile. Então, Paulo Gachê e Paulo Roberto vão ao Facebook, porque os palpites valem apenas no Facebook. Quanto será o jogo de hoje à noite que a Educadora transmite? Aliás, um programa especial às 6h. O Beto Lucato vai apresentar com os nossos colegas falando de Piracicaba e depois a transmissão do jogo de Piracicaba, Inter e 15 de Piracicaba. Olha, a Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar, viu? Tem sim, senhor. A Casa das Torneiras tem gabinetes, a Casa das Torneiras tem pias de granito, de inox, cubas de louças. A Casa das Torneiras tem vasos sanitários e metais em geral. Casa das Torneiras tem aquecedores, viu? A gás, elétricos, solares, tem caixas d'água, tem tanquinhos Fioreta. A Casa das Torneiras tem válvulas Hidra, caixas acopladas, tem reparos em geral. A Casa das Torneiras tem as melhores marcas, viu? Do mercado brasileiro. Você vai encontrar lá Celite, Docol, Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioreta e muito mais. A Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento? Tem sim, senhor. Em até 12 vezes no cartão. Olha que moleza que é você comprar os seus produtos na Casa das Torneiras. Em até 12 vezes no cartão, você podendo pagar. Vá lá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras. A Casa das Torneiras tem um showroom lá que você vai se encantar, viu? A Casa das Torneiras fica na rua Santa Josefa 336, paralela com a Avenida Piracicaba, viu? Santa Josefa 336, anote os telefones aí, o 3441-0104, 3441-0104, e tem o WhatsApp também, o 981719696, o WhatsApp da Casa das Torneiras, 981719696. O Mauro Donizete está dizendo que a Inter vai ganhar de 1-0. É no Facebook, minha gente. Vá ao Facebook da Educadora e deixe lá o seu palpite enquanto rola o colóquio. A Maria Nercília está dizendo 2-1 para o Leão. 2-1 o Maurício Dalfré, 2-0 para o Leão. É no Facebook da Educadora. Curta a página, curta a transmissão, comente e compartilhe. Este é o colóquio ao vivo da Casa do Pedreiro, da Casa das Torneiras e do Magazine Luiza. Vem ser feliz no Magazine Luiza. Bom, um copo para quem acertar o palpite do jogo do Leão. Outro copo aqui para quem acertar os palpites dos jogos de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Como é que nós fazemos isso? Como que nós fazemos São isso? Paulo, Palmeiras e Corinthians. É só dar o palpite. Palmeiras vai ganhar hoje? O Corinthians vai ganhar? Vai passar da Chapecoense? O Palmeiras passa pelo Bahia? O time do São Paulo reverte a desvantagem que tem lá em... Eu não sei se é em Buenos Aires. É o time do Colón. Colón joga em Buenos Aires? Joga na Argentina, né? No jogo que tem na Argentina... Você vai me desculpar, mas eu não conheço São Paulo Colón, joga pela não. Sul-Americana contra o Colón. Então dê também os seus palpites. Mas não é hoje que São Paulo joga. São Paulo joga hoje. Não. São Paulo joga amanhã. Então, São Paulo joga amanhã. Então pula essa parte. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que o São Paulo joga hoje. Amanhã, 16/8. Amanhã. Colón e São Paulo. Botafogo e Nacional, Defensor e Fluminense. São os jogos de amanhã da Copa Sul-Americana. Hoje, pela Copa Sul-Americana, tem Deportes Termuco, muito prazer,
contra São Lourenço, Milionários e General Dias. Então aproveite os minutos finais para palpitar. Amanhã nós fazemos um novo palpitão com o jogo do São Paulo e amanhã também o Santos joga hoje ou amanhã? Santos joga hoje. Então tá bom. Então dê os seus palpites para os jogos do Santos, Cruzeiro do Palmeiras e Santos. e também do glorioso Corinthians Paulista. Hoje pela Copa do Brasil tem Cruzeiro e Santos, Chapecoense, Corinthians, Flamengo e Grêmio. O Magazine Luiza está em reformas. Você sabe, a loja do Magazine Luiza está em reformas. A loja tem que ficar muito mais linda, tem que ficar muito mais aconchegante para você fazer as suas compras com toda a tranquilidade, com todo o conforto, não é mesmo? Mas olha, não é porque a loja do Magazine Luiza está em reforma que ela não vai te atender. Vai te atender sim. Você deve ir lá na loja do Magazine Luiza, porque nesse período que a loja está em reformas, o Magazine Luiza está queimando todo o seu estoque com preços inacreditáveis, preços incríveis, viu? Tem produtos com até 50% de desconto para liquidar todo o mostruário lá do Magazine Luiza. Tem refrigerador Electrolux Frost Free, 2 portas, 382 litros, por apenas, então, somente R$ 1.999. E você pode pagar em até 18 vezes de R$ 119,90. TV LED 39 Smart, Philco, por R$ 1.399, apenas, então, somente. E você pode pagar em até 15 vezes de R$ 103,00, sem juros no cartão Luiza. Sofá de 3 lugares, retrátil, reclinável, por apenas, então, somente R$ 999, que você pode pagar em 15 prestações de R$ 74,00 no cartão Luiza. Ah, você não tem o cartão Luiza? Não tem problema nenhum. Vá lá no Magazine Luiza, o pessoal vai fazer o cartão para você na hora e você já sai comprando com o cartão Luiza. Magazine Luiza, vem ser feliz na Praça Doutor Luciano Esteves, 245, bem no centrão de Limeira, atrás da Catedral. Como diz Caio Bortolã. O Magazine Luiza, atrás da Catedral. A Nani Camargo está aqui no estúdio, Ivan, uma informação chegada agora. O vereador Anderson Pereira perdeu seu mandato, entrou com uma ação tentando reaver o mandato e o pedido foi indeferido, Nani. Isso, Caio. Boa tarde a todos. Uma informação agora, realmente. A decisão é da ministra Rosa Weber, ou Rosa Weber, né? 13 de agosto de 2018, ela deu a decisão, foi tornada pública agora. O pedido, então, do Anderson para reverter a sua cassação via liminar foi negado, portanto, então, ele permanece cassado e a suplente, que já assumiu a vaga, Maraísa Matos Silveira, continua, então, na Câmara Municipal, Caio. E com isso esgotam-se os recursos do agora vereador cassado. Não, mas na verdade, ele pediu a liminar, né? Aí é o mérito. O mérito não foi julgado ainda. Foi uma decisão. O mérito não dá tempo de julgar até o fim do mandato. Né? Na verdade, agora sim, aí demora, é um processo mais moroso. A liminar é algo mais urgente, mas, portanto, então, nessa tentativa do Anderson de reverter a decisão, reverter a sua cassação, que ocorreu por conta de abuso do poder religioso, né? Ele foi enquadrado primeiro por isso. Vereador da cidade de Limeira cassado por abuso do poder religioso. Exato, foi mesmo. Que é um conceito novo na justiça eleitoral, um conceito recente na justiça eleitoral brasileira, né? Embora a prática seja muito antiga. Seja antiga, né? O conceito na justiça é novo. E ele foi o primeiro aqui na cidade de Limeira a ser cassado por isso. Exatamente. Portanto, então, Maraísa Matos Silveira, que é a primeira suplente do PSDB, permanece na vaga. Inclusive, ontem nós entrevistamos a Maraísa no programa Bastidores e ela estava muito polida em relação a isso. Ela até fez a ressalva de que realmente, ela assumiu, já é vereadora, mas ainda estava sub júdice. Inclusive, a Maraísa ainda nem tinha exonerado os funcionários do Anderson que permanecem no gabinete, porque ela tomou esse cuidado. Falou, a qualquer momento, o Anderson poderia voltar, mas, portanto, agora não é definitivo, Ivan, mas já é um grande indício de que dificilmente o Anderson volte à Câmara. O Anderson perdeu todas, né? Na verdade, ele ganhou só em Limeira, em primeira instância, né? O processo foi movido pelo Ministério Público, a Justiça de Limeira... em Limeira ele ganhou. Aí, o Ministério Público recorreu, e aí o Ministério Público foi ganhando, então, em todas as instâncias, ele também recorrendo e perdendo, e agora no TSE, que é a instância máxima da Justiça Eleitoral,
e está nas mãos da presidente, né, inclusive do órgão, a ministra, então, Rosa Weber. Bom, eu acho que tem 2 aspectos. A Câmara ganha em qualidade, é a minha opinião, com a assunção da Maraísa Matos Silveira, que é filha do Valdemar Matos Silveira, o Memal, e é sobrinha do Moacir Camargo da Silveira. Memal foi prefeito, foi vereador, foi deputado, e o Moacir, ambos saudosos, né, os 2 irmãos, também foi vereador. O segundo aspecto, Ivan, é que o Anderson levou consigo algumas pessoas da igreja, né, que foram condenadas também. Sim. O Anderson não é o único condenado. Não, os pastores, né, os principais nomes da igreja, ele é ligado à Assembleia de Deus. Então, Pastor Levi. Pastor Levi, se eu não me engano, o filho também. Eu tenho os nomes, depois eu posso pegar. Foram condenados também. No Educadora Meio-Dia a gente traz todos os detalhes, mas era uma ação, por isso também até que demorou para ser julgado, porque muitas pessoas para serem ouvidas, mas o Ministério Público, ele enquadrou não somente o Anderson, como os membros da igreja, porque a denúncia que chegou no Ministério Público tinha gravação, pregações que pediriam aí o voto para o Anderson. Era uma denúncia bem fundamentada. Exatamente. Então... o Pastor Levi, deixa ele para lá, né? Eu gostaria de dizer uma série de coisas sobre ele, mas deixa ele para lá. O Pastor Levi deve servir agora de exemplo aos demais do que não se pode fazer. Eu não sou daqueles, eu tenho um enorme respeito pelas religiões que não são a minha, eu sou católico, tenho um enorme respeito pelos católicos, pelos padres católicos, pelos bispos católicos, como tenho, igualmente, enorme respeito pelo público evangélico, pelos meus irmãos e irmãs evangélicos e evangélicas, pelos pastores evangélicos sérios. E eu não sou daqueles que acham que a igreja evangélica não pode ter representante em assembleia. Eu sou daqueles que acham que a igreja evangélica deve sim ter representantes em assembleias. E tem muitos. Porque a Câmara Municipal, para citar um exemplo, é um extrato da sociedade. Tem de tudo na Câmara Municipal que tem na sociedade. Tem homem e mulher e tem homossexual, tem branco e tem negro, tem católico, tem espírita, tem evangélico. Tem que ter de tudo numa Câmara Municipal para que a representatividade seja maior. De todos os segmentos. Tem que ter de tudo. Então eu não sou contrário à igreja evangélica eventualmente apoiar, escolher um determinado candidato, apoiá-lo e com a sua força elegê-lo. Agora, tem princípios da lei eleitoral que têm que ser respeitados, e nesse caso não foi. E não adianta dizer, olha, eu não disse o nome do candidato, mas você insinuou. Eu não disse o número, aliás, várias vezes insinuou, eu não disse o número do candidato, mas você disse, por exemplo, digamos que o número do candidato fosse 10.200. Você disse várias vezes no púlpito da igreja, nós temos 10.200 razões para votar bem. Nós temos 10.200 razões para escolher bem. Nós temos 10.200... Entendeu? Não pode. Não pode. Agora não adianta culpar quem denunciou e não adianta culpar quem julgou. Quem denunciou fez correto, fez certo, e quem julgou fez certo. Quem fez errado? O pastor que pediu voto. Caio, eu acho que agora vai ser uma quebra de paradigma em Limeira. Cada um que arque com as consequências. É bom, inclusive, que o pastor, num ato de humildade, eu acho que humildade é o que mais falta a ele, mas num ato de humildade, reconheça que errou. Reconheça que errou, peça desculpas aos seus fiéis e não faça de novo. Né? Porque além da condenação ao Anderson Pereira, que é de berço evangélico, naturalmente ele iria pedir votos na sua igreja. É razoável. É natural. Que um católico peça votos na igreja católica, que um evangélico da Assembleia de Deus peça votos na Assembleia de Deus. Caio, mas o pastor Levi, por exemplo, é filho do querido pastor Joel Amâncio. Pastor Joel Amâncio, essa figura íntegra, correta, impoluta figura da Assembleia de Deus aqui em Limeira, que nunca teve esse tipo de problema. Então que sirva de exemplo do que se pode, do que não se pode.
do que se deve, do que não se deve fazer. Acho que agora nas próximas eleições, né, para vereador, esse cuidado vai ser maior, porque o Caio Limeira, Ivan, ouvintes... Cuidado para não ser pego fazendo? E Limeira já tem esse histórico. Eu me lembro, numa vai ter outra cuidado para não ser pego fazendo, que Exato. vão fazer. Isso sempre foi feito. Eu me lembro de uma outra eleição que uma denominação religiosa ia lançar 2 candidatos, né? Aí o pastor chegou e falou, olha... Quantos membros tem na sua família? São 6? Então, 3 para cada lado. Vamos ser justos. Então, isso acontecia mesmo, Caio, entendeu? E é uma prática que todo mundo sabia. Isso acontece, né? Use verdade. o tempo, use o verbo no tempo correto. Isso acontece. E acontecerá. Não, e com a salvaguarda de que não é só na igreja evangélica. Senão o evangélico vai ficar pensando, vocês estão protegendo os católicos. Não, ninguém está protegendo padre católico, nem pastor evangélico. Infelizmente, acontece em todas as denominações. Vou repetir para que fique claro. Eu acho que as igrejas podem sim ter representantes. E devem eu vou discordar agora, de Vossa Excelência. Não usando do que a lei não permite. Eu vou discordar de Vossa Excelência. Todas elas. Vou discordar de Vossa Excelência. Espírita, de matriz africana, o cidadão que é evangélico, o cidadão que é católico, o cidadão que é espírita, o cidadão que é umbandista, ele tem todo o direito, como qualquer outro cidadão eleitor contribuinte, de concorrer a um cargo eletivo. O que não pode é a igreja do cidadão se envolver no processo. A igreja não, como instituição. E esse caso aí é exemplar por causa disso. Porque quem está sendo punido aí não é só o candidato, não. Se você pegar lá... membros da igreja também. Pega lá os autos, lá, o que os juízes falaram, assim, o que os juízes falaram lá. Pô, isso é tremendamente depreciativo para a instituição. Sim. A instituição está pagando um preço caro por causa disso. O fiel está envergonhado, né? Pois é. O fiel está envergonhado. Isso não pode. A instituição não pode se envolver. O membro da igreja pode, ainda mais fazer do jeito que, olha, o único candidato nosso é esse aqui, não vai ter outro aqui dentro, vai ter só esse. Quer dizer, aí a instituição se envolveu, não pode, a igreja não pode se envolver. Quando a gente fala, o membro da igreja tem todo o direito de ser candidato. Quando a gente fala da Assembleia de Deus, eu falo com muito carinho e muito respeito da Assembleia de Deus, que é uma das igrejas protestantes tradicionais. Eu tenho muito respeito pelo povo da Assembleia de Deus, muito respeito pelo que criou o pastor Joel Amâncio, né? Esse pastor que foi condenado é filho dele. É evidente que o Joel Amâncio fica constrangido e envergonhado numa situação dessa, como qualquer pai ficaria. Tenho muito respeito. Eu sei que o povo da Assembleia de Deus é sério, é decente, é honesto, é trabalhador, é dedicado à sua fé. Eu sei que essas pessoas são boas e que merecem o meu respeito e têm o meu respeito. Agora, o pastor é um ser humano e um ser humano pode errar e esse pastor errou. Agora ele paga pelo erro que cometeu. E o vereador, que é advogado, paga pelo erro que cometeu. O vereador advogado não sabia da lei eleitoral? Claro que sabia. Todo mundo sabe, Caio. O vereador é advogado e é bom advogado. O vereador é advogado, bom advogado e sócio do Valmir Caetano, que sabe tudo de legislação eleitoral no escritório de advocacia. Exatamente. Então o vereador não sabia que corria risco? Sabia sim. É advogado, é bom advogado, errou, está pagando pelo erro. O pastor errou, está pagando pelo erro. Que sirva de exemplo a outros pastores que fazem o mesmo e que sirva de exemplo a padres também e a outros líderes de outras religiões. Eu concordo com você, Ivan, que a igreja não deve pedir votos. Não, agora, proibir o padre que não tem que fazer peça sermão votos na igreja, pedindo voto. O padre não tem direito, é proibido fazer sermão pedindo voto. O pastor também, lá na missa, o pastor no culto. Não tem nada que a instituição não pode se envolver, Caio. O cidadão, sair um membro da igreja, sair candidato, pedir o apoio dos demais membros da igreja, pedir o voto, né, dos demais membros da igreja, pedir o apoio do padre, não lá no púlpito. Pedir o apoio do pastor, lá no púlpito. Isso nós não vamos mudar, porque o pastor vai continuar tendo opinião,
política e Tá. o padre também. Vai continuar tendo. o Agora, padre- pedir o no padre e o altar pastor- não. Pedir no então, altar o não. padre e o Que pastor- peça em outros lugares, em outras Exatamente. situações. Mas Nas pedir suas no altar, conversas, não. nas suas conversas com os fiéis ali, olha, já tem um candidato, nós temos aqui um candidato bom. Ele pode até fazer, cabalar votos. Exato. Mas não no altar. Mas não no aí altar. e subir lá no altar, no púlpito, no altar, e dizer assim, olha aqui, estamos fechados com fulano. Para, irmão, aí você está envolvendo a instituição. É o voto de cabresto que a gente sempre fala, né? Exatamente, você está envolvendo a instituição, pô, né? Aí não pode. E aí acaba sendo uma concorrência desleal numa eleição. Por isso Tem que a tudo lei isso. veta esse tipo de situação, tem. porque fere o princípio da isonomia, né? Tem tudo isso. Caio, daqui a pouquinho no Educadora Mais detalhes Meio-Dia, no Educadora a Meio-Dia. gente traz todos os detalhes. Vamos embora, Ivan. É daqui a pouquinho mesmo, porque eu já estou batendo em retirada, Caio Bortolã. Uma boa tarde, vô. Um bom descanso. Um abraço, boa tarde para você, boa tarde a todos. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.